como, né, de costumes aqui no podcast, a gente sempre começa com aquela pergunta, né? Que eu acredito que é a mensagem que nos fortalece, que é o nosso testemunho com Cristo. E levar essa mensagem, sabe, esse testemunho que Cristo nos chamou para ser suas testemunhas, né, neste mundo. E cada um de nós carrega essa mensagem ali. Até quando Jesus está orando em João 17 ali, na oração sacerdotal, né? Ele fala assim, ele ora por aqueles que vão crer pela mensagem, pelo testemunho daqueles que ainda nem, né, estavam ali com os discípulos ainda. Então, Amém. essa mensagem que nós carregamos. Então, eu já começo dessa forma, né? Perguntando para vocês, aí eu não sei se vai ser a Pamela ou o Leno, fica à vontade, como que é o teu testemunho, como foi que tu conheceu a Cristo, né? E recebeu essa transformação, enfim, conheceu a Cristo e foi transformado, né? Amém, glória a Deus. Vou iniciar, depois eu vou passar para a Pamela. Eu sou mais curto, né? Mas eu iniciei a caminhada com Cristo desde pequeno, desde os 6, 7 anos. A minha mãe ali, né? Minha tia convidou a minha mãe, então, para participar de um culto, uma reunião. E desde então ali começou a haver uma transformação na nossa casa, né? Através, primeiramente, da vida da minha mãe. E eu comecei já desde aquele tempo ali a frequentar junto com ela, né? Conhecer, era pequeno, mas ia sempre, né? Todos os cultos presentes, tudo que ia aprendendo ali, por mais que não sabia muito, não tinha muito conhecimento e entendimento, mas cada coisa que ia aprendendo ali, nós ia entrando no coração, né? Ia queimando aquilo, né? Depois, mais à frente, o pai também começou a frequentar, a se entregar para Cristo. Depois, com uns 10 anos ali, eu já comecei a aprender a tocar violão, né? Meu pai me forçou. Livre e espontânea pressão. Não queria livre e espontânea pressão. Não queria muito, mas eu comecei ali, né? E depois de um ano ali, comecei a incentivar. E o pai começou a me incentivar bastante, assim. E depois, com uns 11 anos, comecei já a louvar na igreja. E era tremendo, porque a gente sempre... Eu me envolvia direto, né? Direto com a obra ali. Nós tínhamos reuniões naquele tempo. Isso era início do ano 2000 ali. Tinha reuniões, né, 2000 em diante, quarta-feira, quinta-feira à tarde da bênção, tinha sexta-feira, né, a gente começou na igreja quadrangular, sábado tinha escola bíblica, sábado à noite tinha um monte de oração, no domingo tinha o culto de jovens, à noite tinha o culto principal, quando tinha Santa Ceia tinha culto pela manhã, o culto à noite, então era um envolvimento direto, e aquilo ali para mim sempre foi um prazer, sabe, assim, nunca foi uma obrigação dos meus pais, já tem que estar lá. Então sempre tudo o que os pastores me falavam, meus primos, né, era meu tio, minha prima ali me falava muito, meus pais, tudo eu ia isso guardando no coração, né, guardando no coração todas as palavras. Desde então já são 27 anos, né, na caminhada, e ia sempre queimando aquela chama de Deus ali, às vezes não com muito conhecimento, muito entendimento, ia aprendendo uma coisa ali, mas ia entrando, né. E a gente vive no meio do mundo, né, Felipe? No meio do mundo, e vem várias... na escola, em vários lugares, oferecendo droga, bebidas, festas e diversas coisas que o mundo pode dar, nos oferecer. Mas isso nunca me atraiu, nunca me tirou da presença de Deus, sabe? Nunca me tirou da presença, porque queimava aquilo ali e eu sempre tava que queria mais, sabe? E daí depois, ali em 2007, hoje o meu pai, ele é pastor, né? A minha mãe, ali, ela é uma líder ali do grupo de mulheres. E eu também faço parte do ministério, já são 18 anos, Igreja Shekinah, né? Estamos ali firmes e fortes, né? Pregando a palavra, anunciando o evangelho, adorando ao Senhor, levando jovens, levando mulheres, homens, crianças a buscar a presença de Deus, né? Ter mais conhecimento de Deus. Então, desde quando nós começamos, assim, essa é a nossa intuição de adorar o Senhor, de buscar a sua presença, né? Com muita oração, com muita dedicação. E de uns 4 anos para cá, né? Nós começamos, assim, a ter uma leitura mais fervorosa da palavra, sabe? Ter um estudo mais aprofundado da palavra. Isso queimou nosso coração, né? O Espírito Santo nos queimou, Deus fez ali uma obra, um reavivamento, sabe, em nossas vidas, assim. Então, faz 4 anos para cá que nós estamos, assim, até juntamente com a igreja, né? Toda a igreja ali, lendo a palavra diariamente, né, estudando a palavra, né, nossos cultos ali, estamos ali pregando, anunciando o verdadeiro evangelho, né, que é isso que nos move, né, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, né, no seu genuinamente, né, o que a palavra nos traz para fora, né. Então estamos nessa pegada, né, tremendamente ali.
inserimos um curso, né, que é o curso Ponto de Partida. Sim. Tá participando junto, né? Então, na mesmo. terceira turma, onde nós tivemos a nossa aula, né, sobre a história da igreja. Então, a gente já criou, acho que faz uns 3 anos atrás, que a gente criou o curso Ponto de Partida, que é um curso doutrinário da igreja, né? Da confissão de fé, né? Bíblico, totalmente bíblico. Então, a gente conversa sobre os fundamentos da fé cristã. Então, a gente tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falamos sobre o batismo, a Santa Ceia. Falamos ali sobre as principais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, né? Bibliologia, a história da igreja, pós-Atos, né? A igreja primitiva, até a igreja moderna. Isso é muito tremendo, né? A gente está nessa parte agora. E indo ali com vários, chegando até a parte da escatologia, né? Casamento também a gente trata. Então, todos as principais bases e fundamentos, né? E isso foi muito tremendo, assim, porque a gente criou isso para todos os primeiros membros, né? Quando adentram dentro da igreja, assim, para ter já aquele conhecimento ali em 3, 4 meses, tu já sabe quem é Cristo, tu sabe em quem tu acredita, né? Tu sabe o credo, no que eu creio. Então, tu sabe quem ele é, tu conhece a obra redentiva de Cristo, né? A obra salvífica dele, a obra do Espírito Santo de Deus, né? Que fomos criados para adorar. Todos nós estamos em pecado, né? Como está lá em Romanos capítulo 3. Estamos destituídos da glória de Deus e precisamos, então, ser justificados pelo sangue de Jesus. E é isso, né? Estamos nessa pegada aí direto, né? Para a glória de Deus. E a chama de Deus sempre acesa no nosso coração. Cada dia sendo aperfeiçoado. Amém. Todos os dias. Glória a Deus. O que tu comentou, eu acho que, inclusive a gente, né, que a gente era dali um tempo atrás, e claro, a gente ficou até pouco, né, mas agora que a gente voltou, a gente tá desde dezembro juntos ali, né, e realmente a gente sente toda essa pegada, assim, diferente, essa transformação. Eu não sei, pra mim foi natural, porque eu já cheguei no meio, né, então tem sido muito, muito abençoado mesmo. E assim, a palavra, né, que aperfeiçoa, a palavra que vem nos moldando e guiando, né, na verdade, né, porque se deixassem por nós, a gente se engana, né? A gente se engana muito. E tu, Pamela? Bom, eu, diferente do Lennon, não nasci num lar cristão, né, eu conheci o Senhor eu tinha 15 para 16 anos, mas como que aconteceu, né, a igreja Chiquiná tem 18 anos, né, amor? 18. E eu tinha uma vizinha que ela era obreira da igreja, e aí ela me convidou a filha dela me convidou para assistir um culto. Eu fui, nunca fui cristã nem nada. Fui num culto, fui em 2, fui em 3, comecei a gostar daquele ambiente, daquele movimento, né? Essa minha amiga, no fim, ela não quis mais ir, mas eu gostava de ir, então eu continuava frequentando os cultos, né? E isso aconteceu durante 1 ano, mais ou menos. 1 ano que eu fiquei indo na igreja, assim, saía da igreja e ia pra festa. Tava só gostando do ambiente, tava só curtindo o ambiente, né? Aí um dia, através da palavra, o Senhor falou comigo numa pregação do pastor Nelson, quem é mais antigo lá na igreja sabe quem é. E naquela pregação ele falava a seguinte frase: com Deus não existe 99%. Ou é 100% ou não é nada. Ou a gente está com Deus ou a gente não está com Deus. E aquilo ali foi um baque para mim, porque eu estava no auge da minha adolescência, 15 anos, eu tinha uma popularidade na escola e tinha minha vida feliz de adolescente, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo que aquilo ali me confrontou, foi o que me transformou, sabe? Isso foi num domingo, a gente tinha culto naquela época nas sextas-feiras também. Na sexta-feira eu ia pro culto já com a roupa de ir na festa, bem sem noção. Era bem terrível. E aí eu lembro que nesse domingo eu saí muito braba do culto, assim. O que esse pastor acha que ele é? Sabe? O que ele tá falando da minha vida? Ele nem me conhece, eu naquele pensamento. E fui pra casa, mas na quarta-feira eu voltei. Mesmo assim, eu gostava de estar ali, né? E naquela época, nas quartas-feiras, era o culto do Espírito Santo, né? A gente fazia o culto do Espírito Santo. E naquela quarta eu voltei, e eu lembro que eu tava no culto, assim, pra mim era um culto normal, como qualquer outro, mas naquele culto foi onde eu conheci o Espírito Santo, foi onde Cristo se revelou pra mim, né? E foi através do louvor,
Tava uma sequência de louvor, assim, tocando, e eu lembro de alguns deles, era aquela Espírito, enche a minha vida, vem transformar todo o meu ser. Essa, né? O meu agir, o meu falar. E era do Espírito Santo, e quando o louvor começava a dizer, vem transformar todo o meu ser, eu percebia que o Espírito Santo estava começando a queimar em mim, sabe? E aí depois veio outra palavra, veio outro louvor, que também falava do Espírito. Espírito, Espírito, que desce como foi. O meu dom não é cantar, vocês já perceberam? Olha, o violão ali, o violão tá legal, tem cabo lá. Mas é através desses louvores. Não é meu dom, da- tá, galera? Depois nós vamos falar sobre os dons, esse não é. Esse daí esquece. E aí foi através desse culto, assim, que eu senti Deus pela primeira vez. Mesmo depois de um ano indo no culto, mesmo depois de um ano ouvindo a palavra, ouvindo o Senhor. Mas nesse dia foi o dia que eu senti que era Deus me chamando. Eu senti que era... Eu senti o Espírito Santo me tocar. Então eu creio nesse dia eu fui batizada. E aí nesse dia foi um culto poderoso, assim. Eu lembro que eu fiquei 90% do culto de joelhos, porque o Senhor me quebrantou quem eu era, me confrontou no domingo da palavra, de que eu não era 100%, e me confrontou com a presença dele. E a presença do Espírito Santo, ela nos constrange, não, a gente se desarma, não tem argumento, não tem história, não tem trajetória, não tem nada. Quando o Espírito Santo, ele se revela. Amém. E ele quebra a gente de uma forma que vai nos moldando, né? E aquele culto foi exatamente isso. E a partir daquele culto houve uma virada de chave. Foi assim a minha transformação, sabe? Eu senti que Deus, assim, eu te quero por inteiro. Eu te quero 100%. Não te quero a Pamela na sexta até as 10, depois das 10 a Pamela não é mais o Senhor. Não, eu quero a Pamela 100%. E a partir daquele dia foi a virada de chave que o Senhor me tomou, assim. Me pegou nas mãos e não tem como resistir. Quando o Senhor fala, a gente levanta as mãos e eis-me aqui, estou aqui, Senhor. É o que eu quero pra minha vida, é aquela decisão, né? E foi aí, a partir dali, a Pamela, um velho homem, morreu, sabe? Eu voltei pra casa e eu tive experiências com o Senhor. Nessa época eu era bem preguete, como fala, né? E eu sei que o Senhor me cobrou, assim, de tira o piercing do umbigo, porque eu usava pra quê? Pra sensualizar, não era só um acessório. Eu tava usando pra pecado. E o Senhor mandou, tira... Naquela época era CD, quem não sabe ainda, CD era um negocinho assim que tocava as músicas. Hoje em dia é Spotify, né? Tinha um negócio que botava no pendurado que um CD MP4, dentro, né? Eu sou dessa época. E nessa época eu tinha lá todos os meus CDs do Reação em Cadeia, CPM 22, das bandas que eu gostava. E o Senhor disse, não precisa mais. E eu lembro que foi uma sacola, bota pro lixo. E foi assim, sabe? Da quarta pra quinta o Senhor me tocou, e da quarta pra quinta aquela Pamela não existe mais. E a partir dali eu comecei a amar o Senhor, amar a palavra do Senhor e buscar o Senhor. E não é uma coisa que é do dia pra noite, mas a gente sabe quando o Senhor nos chama, né? A gente sabe quando o Espírito Santo toca na gente. A gente sabe quando a presença do Senhor é tão real em nós que a gente não consegue mais imaginar o que seria da minha vida sem aquela presença. Sabe? Aí, nesse sentido, a gente pensa no Paulo, né? Quando ele fala de que eu considero tudo perda. Porque eu tinha uma vida boa. Eu não era uma adolescente depressiva, eu não era uma adolescente com problema psicológico ou mental. Problema todo mundo tem, mas eu não era uma adolescente nesse sentido. Eu tinha uma vida feliz, eu tinha uma vida alegre com os meus amigos. Tá tudo bem. Tá tudo bem comigo, eu tô vivendo uma vida feliz. Mas aí quando eu conheci a presença do Espírito Santo, conheci a Cristo, eu vi que, cara, minha vida é um lixo perto da glória do Senhor. Minha vida não é nada perto daquilo que o Senhor pode me oferecer. E eu experimentei festa, não usei drogas, não porque não tive oportunidade, mas porque eu nunca gostei mesmo. Então eu experimentei a parte boa do mundo, sabe? E quando eu experimentei a parte boa do mundo e ao mesmo tempo depois o Senhor se mostrou para mim, eu vi que a parte boa mesmo é a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor. E aquilo ali era a vida, encontrei a vida. Então tudo de antes é lixo perto da presença da glória do Senhor, né? E é isso que o Espírito Santo faz, ele vai nos transformando dia após dia, a gente vai se apaixonando por ele através da palavra, ele se revela para nós na palavra, né? E ali ele vai mostrando, ó, isso é bom, isso não é bom, e aí a gente vai se moldando conforme ele vai nos direcionando, conforme ele quer. Na Shekinah também, né?
Na Shekinah, eu nunca congreguei E se fora. batizou daí depois disso. Sim, aham. Eu acho que não sei se foi no mesmo ano que teve o batismo, no próximo ano. Eu não lembro nem qual foi o ano que eu me batizei. Eu lembro que eu tinha 15 para 16 anos. Aí não sei se foi com 15 ou se foi com 16, eu não consigo me lembrar. Mas foi na sequência. O próximo batismo já tava eu lá, bem faceira. Que benção. E foi na Shekinah, eu nunca congreguei fora, assim, em outro lugar. Cristo me plantou ali e eu tô ali até hoje.